Oi, gente, tudo bem? Chegou o dia de contar a história da minha filha para vocês. A história da Alice Vitória, minha prematura, que nasceu de 29 semanas. Coloquei o fone aqui para ver se fica melhor o áudio para vocês, tá? Então, se você quer acompanhar essa história, não saia daí. Oi, hoje é a minha história. Girl, you should wear a name tag. Então, como eu descobri a minha gravidez? Eu trabalhava na época, né? Aí um dia eu estava indo trabalhar, eu trabalhava na parte da manhã, e eu senti um leve enjoo, coisinha bem fraquinha, o que eu praticamente nunca sentia. E do meu filho também foi muito difícil eu ter enjoo. Senti um enjoo, senti os seios um pouquinho doloridos, e aí eu parei pra pensar, nossa, será que tem alguma coisa atrasada aí? Aí fui ver e de fato estava atrasada. Trabalhei até às 13 horas, que é o horário que eu trabalhava, e fui correndo para o centro da cidade comprar um teste. Comprei, fiz o teste no banheiro de um shopping. Do meu filho foi a mesma coisa, eu fiz um teste no banheiro de um shopping também que eu trabalhava. E ali eu vi o meu positivo. Aquela mistura de emoção, de dúvida, de não ter certeza. O que eu fiz? Eu fui correndo para o hospital para ver se eu conseguia fazer um exame de sangue ou até mesmo uma ultrassom. E aí eu fiz a ultrassom. Demorou mais de 2 horas para mim conseguir fazer essa ultrassom. Foi até um pouquinho, tipo, eu saía 1 hora do serviço, eu cheguei 7 horas em casa. Meu marido até ficou bravo comigo, né, porque eu sumi, eu não falei pra ele onde eu tava, porque eu queria fazer surpresa. E aí eu fiz a ultrassom, e aí não deu pra ver o bebê, deu pra ver só o saco gestacional. Falou que estava muito novinho ainda, que era 5 semanas, que eu deveria repetir com 8 semanas. E aí, né, sabe como é que é mãe? Não aguentei esperar. 1 semana depois fui eu novamente fazer o exame e, graças a Deus, eu vi a minha princesa lá dentro. Claro que eu não sabia que era menina até então, né? Vocês viram o feto, né, o embrião. E aí foi só alegria, muita felicidade. Meu filho estava com 3 anos na época. A descoberta do sexo foi muito emocionante, porque eu fiz a ultrassom e eu não pedi pro médico falar ali na hora pra mim. Eu tava sozinha, eu fui, resolvi fazer, paguei pra fazer, fiz. E aí eu falei pra ele, não me conta o sexo, porque eu quero descobrir com a família, né? Aí ele até brincou e falou assim, mas que graça que tem, a gente não pode contar o sexo pra vocês, né? Mas enfim, aí eu fiz, acho que numa quarta-feira, segurei até no sábado, e foi aquela emoção, abri com todo mundo, foi o meu esposo que leu, e estava escrito no papel, feminino. O meu marido leu alto e diferenciou um pouco assim o sotaque, e ele tipo disse, é menino, né? Aí depois que ele falou de novo, feminino, eu já tinha um menino, então eu gostaria muito de fazer um casal, né? Ter a minha sonhada princesa. E foi aquela alegria, aquela emoção, curtindo a gestação. Aí teve um dia que eu fui trabalhar, foi quando eu fiz 29 semanas, e eu trabalhei até 1 hora também, eu passei na casa da minha mãe, até comentei com ela, falei, mãe, eu tô fazendo 29 semanas hoje. Ela falou, ai, que legal, filha, né? Aí eu até comentei com ela que eu não tava me sentindo muito bem, que eu tava um pouco cansada, que eu achei que ali o 7º mês iria ser um pouco cansativo pra mim. E fui pra casa. Fui pra casa, fiz uma comidinha pro meu filho e ali eu deitei. E meu esposo chegou às 23 horas. Ele viu deitada, ele perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, eu não sei, não tô muito bem. E pedi pra ele pegar um medidor de pressão pra me emprestar, né? Aí eu fui, ele pegou, aí quando mediu tava 18/11. 18/11, pressão alta, gestação. Quando você nunca passou por isso, assim, você não tem noção de tudo que aquela pressão pode causar na sua vida, na vida do bebê. Eu sabia que não era normal, então eu falei pra ele, vamos pro médico.
Eu fui pro médico, só que eu não imaginava que naquele dia, no dia seguinte, a minha filha iria nascer. Tanto que eu fui com a roupa do corpo, eu levei o meu filho comigo, nós levamos nosso filho. E chegando lá, eles mediram a pressão, estava 18/11. Eu lembro que a enfermeira falou assim, ligou para a doutora e falou assim: doutora, desce, que tem um caso de pré-eclâmpsia. E aí me mandaram ficar deitada do lado esquerdo, se eu não me engano, que é para melhorar a circulação do corpo para o bebê. E ali eu fiquei à noite, fiz ultrassom. Infelizmente eu não peguei uma equipe boa naquela noite. Eu fiz a ultrassom e eles só falavam assim que não estava normal, que eu ia ter que ficar. Teve uma médica que ela falou assim, nós vamos ter que tirar. O tirar que ela disse era fazer o parto, mas para nós mamães ouvir vai ter que tirar. Como assim tirar, né? Tem que nascer. E aí, aquela médica falou isso. Teve um outro médico também que eu perguntei o que estava acontecendo e ele falou assim: a pressão tá alta, ela não tá se alimentando direito na placenta, a gente vai ter que fazer o parto. Só que ele não falou com essas palavras assim pra mim, ele falou na linguagem técnica, né? Isso foi o que aconteceu, que eu descobri depois, mas ele falou em linguagem técnica. E a gente não entende nada. Então eu comecei a chorar. Peraí, gente. Eu comecei a chorar ali na frente dele. E ele falou até pra mim assim... Falou, não, se eu for chorar com todas essas mães que entram aqui no consultório, não tem como, não, né? Que ele falou tipo assim, eu acho que eu demonstrei pra ele que eu queria um pouco mais dele naquele momento. Mas eu não queria que ele chorasse comigo, eu queria somente que ele me explicasse tudo o que estava acontecendo. E não somente, seu caso é isso, técnico, né, ficha técnica, e vai nascer sua filha. Não, eu só queria que ele falasse do jeito que eu falei anteriormente. Mãe, seu líquido tá assim, é melhor bebê nascer. Mas não foi isso que foi dito pra mim. Passei a noite toda ali naquela expectativa, sem saber o que estava acontecendo. No dia seguinte eu fui pro pré-parto. E ali muitas mulheres entravam com seus bebezinhos na barriga ali, ia ganhar. E eu ali esperando, passei o dia inteiro aguardando. Teve uma hora que no quarto passou um médico que fez o parto do meu filho. Eu já tava bem triste, chorava o tempo todo. E aí, quando ele entrou, eu falei: doutor, pelo amor de Deus, faz o parto da minha filha, pelo amor de Deus. Aí ele pegou a ficha, né, ele viu o que estava acontecendo direitinho. Aí ele falou assim: olha, eu não posso passar na frente dos plantonistas, foge da ética hospitalar, né? Então, infelizmente eu não posso, mas fica calma que você está sendo bem assistida aqui. E aí, né, foi horrível isso pra mim, novamente. Só que o que acontece? Eu vi que ele conversou com um outro médico, um médico plantonista que estava ali, sem ser aquela médica que não é... foi muito infeliz no comentário que ela fez pra mim. E aí esse médico veio, conversou comigo, me explicou, sabe? Ele foi um anjo que Deus colocou na minha vida. E ele falou assim: eu vou fazer o seu parto, eu vou fazer o seu parto. Mandou as enfermeiras me preparar, tanto que ele mandou passar sonda, né? E elas demoraram para passar, e ele mesmo veio passar a sonda em mim. Foi realmente um anjo. E foi o momento que ele falou assim: mãe, você chora tudo que você tiver que chorar agora, mas na hora que você entrar na sala de parto, você mantenha calma, porque a sua filha precisa de você ali, calma. Nós queremos que ocorra tudo bem, que ela nasça linda e saudável. E aí, na hora que foi dar até a hack, ele me abraçou, ele fez até uma brincadeira. Ele falou assim: cuidado pra não se apaixonar por mim, hein? Brincando, né? Mas foi muito bom, ele conversou comigo. E depois de um dia inteiro, a noite toda no hospital e o dia inteiro, aí a Alice nasceu, gente. A Alice nasceu. Não sei se vocês conseguem ver.
Nasceu Alice com 990 gramas, 38 centímetros. Uma princesa, minha verdadeira princesa. O médico veio, colocou ela do meu lado assim. Quando eu olhei pra ela, tão pequenininha, sabe? Foi muito rápido. Porque ela já nasceu, ela teve que ir direto pra incubadora. Teve que ser entubada. E ali começou a minha vida de uma mãe de UTI, uma mãe de um prematuro. Que eu acredito que você que tá assistindo aí, que foi uma mãe de UTI, que é uma mãe de prematuro, sabe o que a gente passa. Quando eu fui visitar ela lá na incubadora, né? Esperei as horas que eu poderia levantar. E eu vi ela ali tão pequena, tão indefesa. Essa foi a primeira foto dela. Olha o tamanho, gente. Tão pequenininha. E ali naquele hospital ela ficou por 75 dias. Eu ia de manhã, ficava com ela de manhã e só voltava para casa à noite. E ali começou a minha maratona de notícias, de informações, de ver a vida da minha filha ali no monitor. Eu via como que estava a saturação dela, eu via como estavam os batimentos cardíacos dela. E aquela luta para ganhar peso. Ela nasceu com 990 gramas e baixou no início, porque todo bebê perde um pouquinho, ela baixou para 820 gramas. Essa foto aqui era de quando ela estava com 820 gramas. Foi bem sofrido. Ela teve várias infecções, muitas infecções. Quando eu chegava lá, eu dei o leite para ela. Todo o tempo que ela ficou lá, ela mamava pela sonda, eu tirava o leite, eles puxavam o leite no potinho e colocava via sonda para ela. O primeiro leitinho que ela tomou foi com 1 ml de leite, 1 ml. Então todo dia eu chegava e eu perguntava quantos ml que tava. Aí era 1 ml, 3 ml. Aí tinha dia que eu chegava, aí eles eu perguntava quanto que é pra te tirar de leite. Não era pra tirar nada, porque ela tava de dieta, porque ela tinha pegado uma infecção. Aí era difícil, né? Você tá ali na expectativa. Se ela tomou 3 ml hoje, amanhã ela vai tomar 5 ml. Mas aí vem e fala que ela tá de dieta. E nisso, meu marido acompanhando, meu filho ficou com os meus pais. Eu ficava na casa dos meus pais, né? Eles estavam me dando um apoio nesse momento. Meu pai me levava todo dia, me buscava no hospital todos os dias. E eu acho que o pior momento que eu tive com ela foi um dia que a gente tinha, onde ela ficava, dava pra ver na frente uma salinha que é chamada de isolamento, né? Então ali eu via a bebê entrando, eu via a bebê saindo bem, né? Se recuperando, outros saindo sem vida. E aí, né? Um dia eu entrei, como todos os dias, aquele procedimento que a gente faz de lavar as mãos, passar álcool nas mãos e ir correndo ali, ficar do lado do seu bebê. Eu entrei, eu fiz tudo que estava ali, né? Que eu fazia todos os dias. E eu fui correndo. Quando eu olhei, a incubadora estava vazia. O espaço da incubadora não estava ali, não estava. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu perguntei para as enfermeiras, aí a enfermeira falou assim, ela tá ali, mãe. Ali, que ela quer dizer, era no isolamento. Aí eu fui correndo, né, pra ver ela. Ela tava um pouquinho inchada. Ela tinha pegado uma bactéria. E aí, nossa, aí pra mim o mundo desabou, né? Devido ao que eu já tinha visto ali naquela salinha.
Aí chorei muito. Aí a médica veio conversar comigo e falou: mãe, ela tá com uma bactéria, então nós resolvemos colocar ela aqui no isolamento porque é melhor pra ela não pegar mais um tipo de infecção ali. Então aqui vai ser melhor pra ela. E ali ela ficou. Ali ela foi ganhando de 5 em 5 gramas. Um dia ela ganhava 5, outro dia ela perdia 10. E era aquela expectativa, era mandando mensagem para os familiares, para minha mãe, mandava mensagem no celular do meu pai, ligava para minha mãe, né? Olha, hoje ganhou 5 gramas, aquela, né? Aquela euforia. Gente, ganhou. Tinha dia que ela ganhava 30 gramas, era muito emocionante. E aí ela foi aprender a mamar. Eu fui pegar minha filha a primeira vez, ela tinha 40 dias de vida. 40 dias que eu peguei ela tão pequena, tão frágil. Foi um momento tão emocionante, tão maravilhoso na minha vida que, ai, pra mim aquilo ali era a melhor coisa do mundo. E aí passou 20, 30, 40, 50 dias, todos os dias eu lá firme e forte. Chegava às 9 horas da manhã, ia tirar leite pra ela, entrava na sala com ela às 9 horas, ficava com ela até o meio-dia. E aí tinha que sair para retornar às 1h30 para tirar leite de novo. E aí às 3 horas eu ficava com ela das 3 até as 4. E quando era às 4 horas eu tinha que sair novamente para poder entrar na sala com ela 7 horas da noite. Então muitas vezes eu ficava lá no hospital mesmo. Nós fizemos muita amizade ali. Eu conheci muitas mamães. Não sei se elas vão ver esse vídeo, mas ali uma dava força para elas. A gente até tirou essa foto aqui, ó. A gente estava sentada ali esperando, né? Da hora da gente entrar, ali a gente conversava, ali a gente chorava, a gente se abraçava, né? Quero mandar um beijo para todas vocês. A Cris, que teve o Gustavo também de 28 semanas. A Val, a Flávia, a Mary. Muitas mamães por ali passaram. A Gislene, um beijo para todas vocês. Dizer que vocês foram, naquele momento, a família hospitalar. Era o apoio que a gente tinha ali dentro do hospital. Eu tinha meu apoio da minha família na minha casa e tinha essa família hospitalar que a gente viveu ali muitos dias juntos. E passaram esses dias e aí chegou o dia da alta. Gente, eu não ensaiei falar essa história pra vocês, eu deixei o passado voltar. Então eu tô falando o que eu tô lembrando na minha memória. E aí o dia da alta, ela teve alta, graças a Deus a gente foi pra casa. Olha, gente, esse é o lacinho, o primeiro lacinho dela, que ela usou no hospital, que foi uma das enfermeiras que fizeram. Olha isso. Eu guardo com todo carinho. O macacãozinho que ela usava, que ainda ficava grande nela. Olha, gente, é do tamanho do meu braço, muito pequeno, e ainda ficava grande nela. Aí ela foi pra casa e depois de 5 dias que ela tava em casa, que ela teve o retorno com a pediatra, novamente, ela teve que voltar pro hospital. Porque ela deu início de pneumonia. Ela saiu do hospital com broncodisplasia. Então nós ficamos mais de 17 dias internada no hospital. E ali foi horrível pra mim, foi muito ruim. Porque ali eu via eles procurando a veia dela pra colocar, pra dar medicação. Ali eu via tudo que se passava com ela e foi muito difícil. Passado 17 dias que eu fiquei lá com ela, e aí viemos pra casa. E hoje é minha princesa. Hoje ela tem 3 anos, de pura fofice, gostosura, super arteira, mas é um presente enviado de Deus pra mim. Espero que vocês tenham gostado da história. Foi difícil pra mim contar essa história, porque é lembranças do passado. Então, eu já tentei gravar esse vídeo outras vezes também, mas não consegui. Eu já queria ter deixado ele gravado antes de completar uns 1.000 inscritos.
Então, um beijo para vocês que assistiram até agora. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe essa história para mais mamães verem, mamães de prematuros, mamães em geral, que eu acho que vale a pena. E se você tiver algum grupo de prematuro, coloca lá no grupo para o pessoal ver que todo o esforço não é em vão, que eles vêm, que eles sentem o amor que a gente sente, que a gente está ali transmitindo para eles. Ela sentiu todo o meu carinho. Eu ficava ali do lado dela. Aqui a incubadora, eu ficava aqui do lado dela. Eu ficava de um lado, tinha a Cris que ficava do outro lado com o filhinho dela. E ali eles deitadinho, eu passava a mãozinha aqui nela, eu passava a mãozinha assim. Eu pergunto pra ela hoje em dia se ela lembra, ela fala, eu lembro, mãe. Não lembra não. Então vale a pena compartilhar. E até a próxima. Tchau.
Manda beijo pra mamãe. Faz alô. Faz alô. Não é achou, é alô. Tá bom. Cadê o cabelinho? Ai, que cabelo lindo, mãe. Não, pega os lacinhos aí pra gente. Meu mãe! Achei, mãe! No fundo. Irmã, querido, olha que papo. Obrigado por assistir. Se inscreve no canal, um beijo, beijo e até a próxima.